Livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 3. Eu estou bem e estou a caminho. Estou convencido e certo disso, de que aquele que começou a boa obra em vós continuará até o dia de Jesus Cristo, até o tempo da sua vinda, desenvolvendo aquela boa obra, aperfeiçoando-a e levando à plena finalização em vós. Filipenses 1:6. Ainda não cheguei lá, assim como ninguém mais chegou. Estamos todos no processo de nos tornarmos algo. Durante muito tempo em minha vida, eu achei que nunca estaria bem até chegar onde queria estar. Mas aprendi que isso não é verdade. Embora meu coração deseje ser tudo o que Deus quer que eu seja, e eu anseie ser como Jesus, minha carne nem sempre coopera comigo. Em Romanos 7, Paulo disse que não conseguia fazer as coisas boas que ele queria fazer, e as coisas más que ele não queria fazer, ele sempre se via fazendo. Ele disse que se sentia desprezível. E eu me identifico com isso. E você? No versículo 24, ele clamou: quem me livrará das algemas do corpo desta morte? Então, no versículo seguinte, como se tivesse recebido uma resposta que foi uma revelação para ele, Paulo disse: graças a Deus, ele o fará através de Jesus Cristo, o ungido, nosso Senhor. Sim, todos nós temos um caminho a ser percorrido. Eu ficava perturbada ao ver a grande distância que eu ainda tinha a percorrer, e parecia que Satanás me lembrava disso diariamente. Às vezes, de hora em hora, eu tinha uma sensação constante de fracasso, um sentimento de que simplesmente não era o que precisava ser, de que não estava fazendo o suficiente, de que deveria me esforçar mais. Porém, quanto mais eu me esforçava, mais fracassava. Agora adotei uma nova atitude. Ainda não estou onde preciso estar, mas graças a Deus, não estou mais onde estava antes. Estou bem e estou a caminho. Continue andando. Mas a vereda dos inflexivelmente justos e retos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais brilhante e mais clara, até chegar à sua plena força e glória, o dia perfeito que está sendo preparado. Provérbios 4:18. Agora sei de todo o coração que Deus não está zangado comigo, porque ainda não cheguei lá. Ele está satisfeito porque estou avançando, porque não estou desviando do caminho. Se simplesmente continuarmos a continuar, Deus ficará satisfeito com o nosso progresso. Continue marchando. Marchar é algo que é feito um passo de cada vez. Isso é uma coisa importante para se lembrar. Se eu convidasse você para dar uma caminhada e ficasse zangado depois dos primeiros passos, porque ainda não chegamos ao nosso destino, você acharia que sou louca. Podemos entender coisas banais como essa. No entanto, temos dificuldade em entender que Deus espera que leve algum tempo para crescermos espiritualmente. Não achamos que há algo errado com as crianças de 1 ano de idade porque elas não conseguem andar perfeitamente. Elas caem com frequência, mas nós as levantamos, as amamos, fazemos curativos nelas se necessário e continuamos incentivando-as. Certamente, o nosso Deus tremendo pode fazer ainda mais por nós do que nós fazemos pelos nossos filhos. Mantendo o equilíbrio. Sejam equilibrados, moderados, sóbrios em suas mentes. Sejam vigilantes e cautelosos em todo o tempo, pois aquele seu inimigo, o diabo, perambula em redor como um leão rugindo, com uma fome veroz,
procurando alguém para agarrar e devorar. 1 Pedro 5:8. É muito importante manter o equilíbrio em todas as coisas, pois se não fizermos, abriremos a porta para Satanás. Temos refletido aqui em como ter uma autoimagem positiva. Uma maneira de fazermos isso é entendendo que ainda não chegamos à perfeição. Ainda precisamos crescer, mas estamos nos saindo bem. É verdade que precisamos continuar avançando. Mas graças a Deus, não temos de odiar e rejeitar a nós mesmos enquanto tentamos chegar ao nosso destino. Qual é a postura cristã saudável e que se espera que tenhamos a nosso respeito? Eis alguns pensamentos que refletem esse tipo de autoimagem sadia, centrada em Deus. Sei que Deus me criou e que Ele me ama. Tenho falhas e fraquezas e quero mudar. Creio que Deus está trabalhando em minha vida e está me transformando pouco a pouco, dia a dia. Enquanto Ele faz isso, ainda posso gostar de mim mesmo e da vida que tenho. Todos temos falhas. Por essa razão, eu não sou um fracasso total, apenas porque não sou perfeito. Vou trabalhar com Deus para superar minhas fraquezas, mas entendo que sempre haverá algo com o qual terei de lidar. Portanto, não me deixarei desanimar quando Deus me convencer de áreas em minha vida que precisem ser aperfeiçoadas. Quero fazer as pessoas felizes e desejo que elas gostem de mim, mas o meu senso de valor não depende do que os outros pensam a meu respeito. Jesus já afirmou o meu valor, se dispondo a morrer por mim. Não serei controlado pelo que as pessoas pensam, dizem ou fazem. Ainda que elas me rejeitem totalmente, sobreviverei. Deus prometeu nunca me rejeitar ou me condenar, desde que eu continue crendo. João 6:29. Não importa quantas vezes eu fale, não desistirei, porque Deus está comigo para me fortalecer e me sustentar. Ele prometeu nunca me deixar ou abandonar. Hebreus 13:5. Gosto de mim mesmo. Não gosto de tudo o que faço e quero mudar, mas recuso-me a rejeitar quem sou. Está tudo bem entre mim e Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus tem um bom plano para a minha vida. Cumprirei o meu destino e serei tudo o que posso ser para a sua glória. Tenho dons e talentos dados por Deus e pretendo usá-los para ajudar outras pessoas. Não sou nada, mas ao mesmo tempo sou tudo. Em mim mesmo nada sou, porém em Jesus sou tudo o que eu preciso ser. Posso fazer todas as coisas que preciso fazer, tudo que Deus me chamar para fazer, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Filipenses 4:13. Veja aqui algumas sugestões adicionais para ajudá-lo a desenvolver e manter uma atitude equilibrada e uma autoimagem saudável. 1. Sempre rejeite e odeie o seu pecado, mas não rejeite a si mesmo. 2. Seja rápido em arrepender-se. 3. Seja honesto com Deus e consigo mesmo a respeito de você. 4. Quando for iluminado por Deus, não tenha medo do que a luz revelar. 5. Pare de dizer coisas negativas e depreciativas a respeito de si mesmo, mas não se gabe. 6. Não tenha uma opinião exagerada acerca da sua importância, mas não ache que você é insignificante. 7. Quando as coisas saírem errado, não suponha sempre que a culpa é sua, mas não tenha medo de admitir se estiver errado. 8.
Cuidado para não passar muito tempo pensando em si mesmo. Não medite excessivamente no que você faz de certo ou de errado. Isso mantém a sua mente focada em você. Mantenha seus pensamentos centrados em Cristo e nos seus princípios. Tu guardarás e conservarás em perfeita e constante paz aquele cuja mente, tanto na sua inclinação quanto no seu caráter, é firme em ti. Isaías 26:3. 9. Cuide bem de você fisicamente. Faça o melhor que puder com o que Deus lhe deu para trabalhar, mas não seja exagerado ou vaidoso demais com a sua aparência. 10. Aprenda tudo o que puder, mas não permita que a sua educação faça de você alguém orgulhoso. Deus não nos usa por causa da nossa instrução, mas por causa do nosso coração para com Ele. 11. Entenda que seus dons e talentos são um presente. Você não os tem por mérito próprio. Não menospreze as pessoas que não podem fazer o que você pode. 12. Não despreze as suas fraquezas. Elas o mantêm dependente de Deus. Como posso mudar? E não vos conformeis com este mundo, esta era, moldados e adaptados aos seus costumes externos superficiais, mas sedes transformados, mudados, pela total renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e atitudes. Romanos 12, 2. A mudança não é fruto de coisas como dificuldades vividas, esforço humano sem Deus ou obras da carne. Tampouco resultam de nos odiarmos ou rejeitarmos quem somos. A mudança acontece em nossa vida como resultado de termos nossa mente renovada pela palavra de Deus. À medida que passamos a estar em sintonia com Deus e a realmente crer que o que Ele diz é verdade, a mudança começa a se manifestar gradualmente em nós. Começamos a pensar de modo diferente. Depois começamos a falar de modo diferente. E por fim começamos a agir de modo diferente. Esse é o processo que se desenvolve em estágios. Por isso precisamos sempre nos lembrar de que quando ele está ocorrendo, ainda podemos ter essa atitude. Eu estou bem e estou a caminho. Divirta-se enquanto você está mudando. Aproveite o lugar onde você está agora, enquanto avança em direção ao lugar para onde está indo. Aprecie a jornada. Não desperdice o seu presente tentando correr para o futuro. Lembre-se de que o amanhã trará os seus próprios problemas. Ver Mateus 6,34. Hoje você talvez lute contra um temperamento difícil. E imagine que se pudesse simplesmente ser liberto nessa área, tudo ficaria bem. A questão é que talvez você tenha se esquecido de que quando isso acontecer, Deus revelará outra coisa que precisa ser tratada em sua vida, e você voltará a pensar da mesma maneira. Se eu simplesmente não tivesse esse problema, poderia ser feliz. Precisamos aprender a olhar para essas questões a partir de uma nova perspectiva. Um novo e vivo caminho. Por este novo e vivo caminho que ele iniciou, dedicou e abriu para nós através da cortina de separação, o véu do Santo dos Santos, isto é, através da sua carne. Hebreus 10, 20. No período da Velha Aliança, as pessoas tinham de seguir a lei. Quando cometiam erros, elas faziam sacrifícios para expiá-los. Havia uma grande quantidade de leis, numerosas demais para que qualquer pessoa conseguisse cumprir todas elas. O resultado eram obras, 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 obras. Pessoas tentando e fracassando, sentindo-se culpadas e tentando com muito mais afinco.
Era um ciclo interminável que exauria as pessoas. A lei veio para o povo em 2 tábuas de pedra, que foram dadas por Deus a Moisés. Ela tornava o coração das pessoas endurecido e empedernido, enquanto elas tentavam desesperadamente cumpri-la. A lei, a dispensação da morte, foi substituída pela dispensação do Espírito, um novo e vivo caminho. Lei ou Espírito? Ora, se a dispensação da morte gravada em letras de pedra, a ministração da lei, foi inaugurada com tamanha glória e esplendor, que os israelitas não podiam olhar firmemente para o rosto de Moisés, por causa do seu brilho, uma glória, queria se esvair e desaparecer. Por que não deveria a dispensação do Espírito, este ministério espiritual cuja tarefa é fazer os homens receberem e serem governados pelo Espírito Santo, se revestir de glória muito maior e mais esplêndida? 2 Coríntios 3, 7 e 8. Na verdade, viver sob a lei ministra a morte e não vida. Para mim, viver sob a lei significa ter a sensação de que preciso fazer tudo perfeitamente. Caso contrário, terei problemas com Deus. Significa regras e regulamentos sem qualquer liberdade. Vivi sob a lei por anos e isso roubou minha paz e minha alegria. Eu estava viva, mas cheia de morte. A morte nesse sentido significa de fato toda espécie de miséria. A vida legalista torna as pessoas duras e inflexíveis. Elas não sabem praticamente nada sobre misericórdia. Elas não recebem de Deus nem dão a outros. Embora estivesse tentando aprender a andar em amor, eu percebia que não era uma pessoa muito misericordiosa. Mais uma vez, Deus me ensinou que eu não podia dar algo que eu não tinha. Eu não recebia a misericórdia que Deus derramava sobre mim por causa dos meus fracassos. Portanto, não tinha nenhuma misericórdia para dar a outras pessoas. Eu tentava seguir todas as regras e regulamentos, os que me foram passados, os que a igreja criou e todos os milhares de outros com os quais permiti que Satanás programasse a minha mente. Eles não eram nem sequer bíblicos, eram apenas coisas para fazer as pessoas se sentirem culpadas. Deus deu 10 mandamentos a Moisés. Certa vez li que, na época em que Jesus veio, os líderes religiosos haviam transformado esses 10 mandamentos em aproximadamente 2.200 regras e regulamentos diferentes a serem seguidos. Não sei ao certo se eles tinham 2.200 mandamentos ou não, mas sei que havia mais regra do que qualquer pessoa poderia suportar. Algumas pessoas têm uma tendência maior ao legalismo que outras. Até o nosso temperamento pode contribuir para o perfeccionismo e o legalismo. Mas precisamos nos lembrar de onde há legalismo, também há morte. Jesus disse que ele veio para dar vida, João 10:10. A nova dispensação foi uma dispensação pela qual as pessoas deveriam ser governadas não pela lei, mas pelo Espírito de Deus. Era uma nova maneira de viver. Ela incluía misericórdia quando se fracassa, perdão quando se peca e substituição dos sacrifícios pela fé em Jesus Cristo. Era quase bom demais para ser verdade. Era simples e para muitas pessoas era simples demais. Basicamente, elas não conseguiam acreditar. Por isso continuavam se esforçando na tentativa de impressionar a Deus com sua bondade. A Bíblia diz que somos justificados pela fé e não pelas obras. Efésios 2, 8 e 9. Qualquer tentativa de obter justificação e justiça por qualquer outro meio apenas nos frustra e nos esgota. O legalismo acabou. Estamos prontos para uma nova vida.
Agora, porém, estamos libertados da lei e encerrados todas as relações com ela, tendo morrido para aquilo que um dia nos restringiu e nos manteve cativos, de modo que agora servimos não em obediência ao velho código de regulamentos escritos, mas em obediência aos apelos ao Espírito em novidade de vida. Romanos 7:6. Vemos novamente que servir a Deus sob a nova aliança traz novidade de vida. Realmente é uma maneira inteiramente nova de viver e precisamos ter a nossa mente renovada para isso. Teremos de aprender a pensar de modo diferente acerca de nós mesmos e acerca do que Deus espera de nós. A alegria do progresso. Se tão somente eu puder completar a minha carreira com alegria. Atos 20:24. O apóstolo Paulo queria ser tudo o que Deus queria que ele fosse, e ele desejava fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse, mas ele queria fazer isso com alegria. Precisamos aprender a nos alegrar com o nosso progresso e a não ficar deprimidos com a distância que ainda temos de percorrer. Precisamos aprender a olhar para aquilo que é positivo e não para o negativo. Um dos efeitos colaterais do legalismo é que as pessoas só conseguem se sentir satisfeitas quando cumprem toda a lei. Se falharem um ponto, elas são culpadas de todos eles. Tiago 2:10. Um dos benefícios da nova aliança é o fato de que podemos estar satisfeitos durante toda a jornada. A nossa satisfação não deve se basear no nosso desempenho, mas no próprio Jesus. Em João 10:10, Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e desfrutássemos dela. Nesse mesmo versículo, ele disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O ladrão ao qual Jesus se referia, na verdade, é o legalismo ou uma abordagem legalista de Deus. Ela rouba tudo de nós e não nos dá nada em troca, a não ser culpa e infelicidade. Não conseguimos ser justos por meio da lei, nem ter paz e alegria. Mas por intermédio de Jesus, todas essas coisas são nossas como dons gratuitos, concedidos pela graça de Deus, e não conquistadas pelas nossas obras. Nós as recebemos quando cremos. Viva com alegria, paz e esperança. Que o Deus de vossa esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, através da experiência da vossa fé, e que pelo poder do Espírito Santo possais ser abundantes e transbordar de esperança. Romanos 15:13. Lembro-me de uma noite na qual estava me sentindo extremamente insatisfeita e descontente. Recorri a uma caixinha de promessa que alguém tinha me dado. Uma caixinha de promessa é uma pequena caixa cheia de versículos bíblicos. O propósito dessa caixa é o cristão poder retirar um versículo que lembre a ele uma das promessas de Deus sempre que houver necessidade. Bem, eu sentia que precisava de alguma coisa, mas não estava certa do que era. Eu não tinha paz ou alegria e me sentia completamente infeliz. Tirei um cartão com Romanos 15:13 impresso e realmente foi uma palavra oportuna para mim. Isaías 50:4. O meu problema era simples. Eu estava duvidando em vez de crer. Estava duvidando do amor incondicional de Deus, duvidando de que eu pudesse ouvi-lo, duvidando do chamado do Senhor para a minha vida, duvidando que Ele estivesse satisfeito comigo.
Eu estava cheia de dúvida, dúvida. Quando enxerguei qual era o problema, me voltei para a fé e abandonei a dúvida. Minha alegria e minha paz voltaram imediatamente. Constatei essa verdade por diversas vezes em minha vida. Quando a alegria e a paz parecem desaparecer, verifico como está a minha capacidade de crer. Geralmente ela também se foi. Faz sentido, então, que duvidar de nós mesmos também roube a nossa alegria e a nossa paz. Lembro-me de anos em minha vida nos quais o meu relacionamento comigo mesma se baseava quase que exclusivamente na dúvida. Duvidava das minhas decisões, duvidava da minha aparência, duvidava se estava sendo realmente guiada pelo Espírito Santo. Eu duvidava se estava fazendo a coisa certa ou dizendo a coisa certa. Se estava de alguma maneira agradando a Deus ou a qualquer outra pessoa. Eu sabia que não estava satisfeito comigo mesma. Então, como alguém poderia estar satisfeito comigo? Sou extremamente grata por aqueles anos de infelicidade terem ficado para trás. Agora coloco em prática Gálatas 5:1. Nessa liberdade, Cristo nos libertou e nos livrou completamente. Porquanto fiquem firmes e não se deixem embaraçar ou enlaçar, nem se submetam novamente ao jugo de escravidão, que um dia vocês abandonaram. Eu estava preso em um cativeiro de legalismo tão profundo que provavelmente sempre terei de lutar contra ele. Agora eu o reconheço e também os seus sintomas. E esse conhecimento me faz continuar resistindo a Satanás e desfrutando a minha liberdade em Cristo. Podemos ser livres para crer que estamos realmente bem e que estamos a caminho. Ainda não somos perfeitos, mas estamos avançando. Podemos ser livres para desfrutar a vida, desfrutar Deus e desfrutar de nós mesmos.